Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é domingo, hoje é o dia em que estamos em casa, relaxado, tranquilo, convivendo com aqueles que amamos, não é? Ah, Júlio, não é o meu caso, eu estou trabalhando, eu vou para o trabalho, eu estou em tal... Não tem problema. Não esqueça que domingo nós precisamos, é uma necessidade, gente. Domingo vamos dedicar a comunicação com os nossos, sabe? A conexão, mais do que uma comunicação, vamos fazer a conexão com aqueles que amamos. É uma sugestão. Por quê? Porque o domingo os corações estão mais tranquilos, então são mais receptivos, não é? Mais acolhedores, porque está em casa, não tem muitas obrigações, pelo menos a maioria. Pelo menos não generalizo, porque tem gente que trabalha no domingo, mas a maioria estão em casa, né? Está em casa, a maioria está em casa, e você pode sim, mesmo estando no trabalho, falar com os teus. Já pensou você lá na sua atividade, parar um pouquinho, ligar para a sua mulher, dizer, e aí, tá tudo bem? Olha, te amo. Ligar para o seu filho, e aí, tá tudo bem, meu filho? Deus te abençoe, eu te amo. Sua filha. Ou você ligar para sua mãe, tá trabalhando, oi mãe, tudo bem? Hoje é domingo, olha, lembrei muito de você. É importante, gente, faça isso, faz a diferença. Quando você pensa em alguém, quando você se comunica com esse alguém, você alimenta nele uma energia que ela é recebida pela pessoa e devolvida para você. Claro, quando você... por prazer, né, de estar se comunicando com alguém, não por obrigação, né? Nada de obrigação, nada. Você sabe que conhecendo os ensinamentos de Jesus, nós nos libertamos de obrigações. Não somos obrigados a nada. O Cristo do planeta Terra não nos obriga a nada. O Criador da vida, que nós conhecemos como Deus, não obriga ninguém a nada. Nós ganhamos uma grande riqueza que é o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de pensar o que quisermos. Nós podemos fazer o que quisermos. Opa, não, Júlio, não pode não, porque se eu fizer alguma coisa de errado eu posso ser preso. Pode sim, é porque existem as leis para que todos possam viver em uma sociedade de paz, harmonia, de benefício coletivo. Se você não cumprir as leis da sociedade para o bem comum, aí você é fora da lei, aí tem que responder pelas leis. Mas não significa que você está sendo obrigado, não é uma obrigação. Quando existe uma lei, você não é obrigado. Não se sinta obrigado. A lei vem para beneficiar a toda a sociedade. A lei existe com esse propósito. Como é a lei de Deus, a lei do amor. A lei do amor é benéfica a quem ama e a quem dá amor. Olha só, a lei criada por Deus, ela beneficia aquele que usufrui da lei. Se você é um cumpridor das leis de Deus, o beneficiado maior é você. Quando você entende a lei do livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, livre-arbítrio e causa e efeito, duas leis que se complementam. Todas as leis de Deus são complementares ou são unidas, todas com o mesmo propósito, nos dar a condição de nos tornarmos seres cada vez melhor. Então a lei do livre-arbítrio, seguindo a nossa liberdade de pensar, não é? Ela une-se à lei de causa e efeito. Eu sou livre para pensar no que eu quiser, mas eu respondo conforme os meus atos. São leis de Deus e que precisamos aprender a usá-las em nosso favor. Bem, gente, vamos ao tema do programa, vamos lá? Nós vamos ouvir a palavra de um irmão espiritual, nosso irmão Issal.
E ele vem falando do poder que a água tem sobre nós. Claro, sem a água não existe vida, não é? A água é o elemento primordial para o renascimento, não, perdão, para a vida, para o surgimento da vida. A ciência já comprovou isso. É só olharmos onde nós somos gerados, se não dentro de uma bolsa de água, não é? E essa bolsa ela vai se expandindo e ali dentro ficamos por 9 meses. Após sair dessa bolsa, nós vamos precisar da água todos os dias. Um ser humano, ele não sobrevive por mais de 3 dias sem tomar água. Então a água é o elemento da vida. O Dr. Issal vai nos falar sobre isso, sobre as funções da água em nosso organismo. Daqui a pouquinho. Agora nós vamos fazer a prece. Topa? Vamos juntos orar? Vamos? Vamos lá, hoje é domingo. Então vamos fazer a prece à Mãe Maria Santíssima. Ela para nós representa a mãe da humanidade. Existe maior representação da família senão a mãe? Não é? Não existe, não é? Então prepare o seu coração. Vamos fazer essa prece de Amaral Ornelas, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Uma prece linda. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus, graças a Deus. É um verdadeiro poema essa prece a Maria Santíssima. Por isso é necessário fazer de coração, porque realmente Maria Santíssima é o poema de nossa vida. É a mãe que nunca falta diante das necessidades dos seus. Então Maria Santíssima, nosso sentimento de muita gratidão por toda a proteção, amparo, socorro, aconchego, colo, tá bom? Bom, gente, após essa prece, vamos nesse domingo aprender o valor da água. Nosso irmão Issal agora traz essa aula para nós. Presta atenção. Salve Jesus. A água que bebemos cria dentro do nosso corpo uma sustentação que poucos conseguem entender. Quando a água começa a passar
pelas mucosas, começa a ativar os seus sensores de absorção, começa a disparar informações importantes a todos os órgãos que receberão esses fluidos. Avisos que o corpo dá para diminuir alterações e faltas que muitas vezes são causadas por não ter água. A própria mente, a região onde formam as imagens na cabeça, as lembranças, as conexões das sinapses nervosas, todas precisam da água para ajudar na condução dos impulsos elétricos e das informações. Quem bebe pouca água terá sempre dificuldade de pensar, de tomar decisões, de lembrar dos seus compromissos, de lembrar do que lhe é importante fazer e guardar. A água age em todo o sistema respiratório, auxiliando na temperatura interna corporal. A água, quando está pouca no corpo, faz com que o corpo comece a ter dificuldade de mover seus próprios nutrientes, muitas vezes pesados, não alcançando as esferas mais altas do próprio organismo. A água, quando é leve, aumenta a velocidade desses nutrientes serem melhor conduzidos à região superior dos membros e da cabeça. A água tão importante é que as células a aguardam em ciclos para fazer a renovação e a expurgação dos elementos nocivos ao corpo. Quando esses elementos não são retirados, começam a obstruir a entrada de elementos bons, de nutrientes bons, impedindo a sua passagem e diminuindo a absorção do que pode lhe trazer saúde. Quando bebe a água, logo pela manhã, todo o organismo começa a acordar. Os órgãos que estão lentos, os órgãos que reduzem suas funções, seus batimentos, para poder não gastar muita energia com a água, começam novamente a entrar num fluxo de trabalho normal. Beber água pela manhã ativa todos os neurônios, tanto da cabeça quanto da região estomacal. Faz com que o corpo esteja então em alerta para se proteger de todo elemento nocivo que venha de fora para dentro. Quando bebemos água antes de dormir, reduzimos a pressão sanguínea, evitando acidentes vasculares, evitando gangrena, evitando pequenos infartos no miocárdio, evitando problemas de pressão, pois começa então os rins hidratando-se, melhorando as suas funções, conduzindo melhor o próprio sangue e regulando a ureia do organismo.
água ajuda o corpo a viver. Água ajuda a mente a harmonizar. Quando pouca água ao corpo tem, o nervoso, a raiva, a impaciência começa a aflorar. Quantos problemas são corrigidos nos hospitais espirituais, cuidando dos pacientes com a água que é energizada, fluidificada, magnetizada, ou que recebe vibrações de acordo com as vibrações dos órgãos adoecidos para poder se regenerar. Os pacientes recebem em câmaras de tratamento também vaporizações. Vaporizações que fazem com que a sua pele, seu órgão maior, absorva mais rapidamente esses fluidos que são ali trazidos para poderem lhes ajudar a recuperar. Câmaras de desintoxicação, semelhantes às saunas usadas em vosso mundo, ajudam a abrir os poros e a eliminar esses elementos nocivos que ficam armazenados no corpo, muitas vezes sem perceber. Tantas são as utilidades que a água tem, que as gotas de fluidos, quando por elas são administradas, auxiliam no equilíbrio das moléculas que são mais tarde absorvidas pelo corpo em seus tratamentos espirituais. Deixar a água ao lado da cama antes de dormir, para que as correntes de energia, de fluido, magnéticas ou vibracionais possam ser ali administradas, faz com que o corpo evite uma série de doenças que agem psiquicamente e emocionalmente em nós. O hábito de um cristal ao lado da água, auxiliando nos prismas de cores e das vibrações, potencializa sensivelmente a ação benéfica da água. As plantas, quando administradas corretamente, junto com a água, vão também trabalhando dentro do próprio citoplasma da célula para auxiliá-las na química que o corpo faz junto com o magnésio. Tantas são as funções, tantas são as aplicações, que nós nos debruçamos a agradecer a Deus tanto amor que foi colocado num elemento só. Reverenciamos o que a água nos traz. Reverenciamos o que Deus nos dá. Utilize a água com sabedoria, seja nas correntes de uma cachoeira, de um lago, de um rio, de um mar, ou de um simples copo de água, pois em todas elas há ali a mão de Deus. Deus abençoe vocês. Olha só, obrigado, irmão Issal. Parece tão simples a água, mas ela é fundamental para a cura de todo e qualquer mal. Todo e qualquer mal pode ser curado quando você bem utiliza da água. Olha só, orientação do irmão Issal: antes de dormir, tome um copo com água, para que seu corpo, enquanto estiver ali, descansando, o metabolismo diminui, e aí ele vai trabalhando a eliminação daquilo que não é bom para o seu corpo.
Tem gente que reclama, não posso tomar água à noite porque eu tenho que levantar para ir ao banheiro, tá frio, tá calor, tá isso, tá aquilo. Mas, gente, é uma necessidade, faz bem. Você vai e descarrega, não é? Urina, e aí você volta a descansar em paz. É importante. Também tomar água quando acorda. Também é muito importante. Assim que acordar, você tomar a água, o principal elemento da vida, logo quando você ressurge para um novo dia, uma nova vida, você já toma água. Isso vai dando ao teu corpo aquilo que ele precisa, preparando todos os órgãos para depois sim, alimento, movimento, emoções, agitações, tá? Habitue-se, coloca lá do lado da cama, aí assim que você acordar, ó, beleza? Tá bom? Vamos agora então à leitura dos 4 evangelhos. Preste atenção em mais essa riqueza de conhecimento. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. A terra e o céu perecerão, mas Jesus permanecerá. Uma e outro envelhecerão qual veste, e Jesus os mudará como um manto, e eles serão mudados. Quanto a Jesus, permanecerá sempre o mesmo, e seus anos não terão fim. A terra, como tudo que se lhe acha ligado, como todos os mundos, quer os formados, quer os que estão por formar-se, perecerão depurando-se e transformando-se. Jesus, porém, Espírito para sempre perfeito, puro Espírito, que tem a vida espiritual eterna, se conservará sempre o mesmo em sua pureza perfeita, e assim seus anos não terão fim. A terra e tudo que se lhe acha ligado envelhecerão qual veste, e Jesus os mudará como um manto, e serão mudados. A terra e todas as criaturas de todos os reinos da natureza, mineral, vegetal, animal e humano que a habitam, que nela se sucedem, se reproduzem por efeito da lei do renascimento, envelhecerão todos como uma veste. Aquela, a terra, depurando-se e transformando-se para passar progressivamente do estado material ao estado fluídico. As criaturas, depurando-se e transformando-se sob a ação da lei do renascimento para chegarem à pureza, à perfeição, mediante o progresso moral, físico e intelectual. É assim que a terra e tudo que a ela se acha preso serão mudados, e que Jesus os mudará como um manto. Dizendo sob a inspiração dos espíritos superiores que o guiavam no desempenho da sua missão terrena, mas sem consciência dessa inspiração, que Jesus é Deus acima de tudo, ao mesmo tempo dizendo que, segundo a carne, ele descende dos patriarcas, pais dos israelitas, Paulo não proferiu palavras que tivessem por objeto e por fim atribuir a Jesus a divindade, do mesmo modo que não tiveram semelhante objetivo estas outras que ele tomou aos Salmos. Ó Deus, teu trono será um trono eterno, o cetro do teu império será um cetro de equidade. Ó Deus, teu Deus, com um óleo de alegria te sagrou superior aos que contigo têm parte. As primeiras, ele é Deus acima de tudo, não tiveram por objeto e por fim atribuir a Jesus a divindade, colocando-o acima do Pai, que é o único Deus verdadeiro, do mesmo modo que estas outras.
ó Deus, teu Deus, não tiveram por objeto e por fim apresentar Jesus como partícipe da divindade com o Pai, que é o único Deus verdadeiro, como uma parte destacada de Deus, se bem que inseparável deste, como igual a Deus. Tanto aquelas não tinham, quando ditas por Paulo, esse objetivo, que ele também disse: não há nenhum outro Deus além do único Deus, que é o Pai. Tais palavras, tomadas por inspiração aos Salmos, assim quanto à letra como quanto ao espírito, se acham em correlação com as do Salmo 82, versículos 1º e 6º, das quais não devem ser separadas, palavras estas que já citamos e vamos recordar. Deus tomou lugar na Assembleia dos Deuses e, sentado no meio deles, julga os deuses. Eu disse: sois deuses e sois todos filhos do Altíssimo. Estas palavras figuradas é Deus acima de tudo. Ó Deus, teu Deus, no seu verdadeiro sentido, objetivavam exprimir no meio em que, por inspiração, foram ditas pelo profeta e depois por Paulo o seguinte pensamento: sendo filho do Altíssimo, filho de Deus como os homens, como todas as criaturas, como todos os espíritos criados, irmão destes, portanto, e Deus, porque é filho do Eterno, único Eterno, porque é filho do Deus dos deuses, Jesus estava e está acima de tudo com relação aos homens. Era e é o Senhor, o único Senhor com relação a eles e superior a todos os espíritos encarnados ou errantes, que sob a sua direção trabalham ou cooperam no desenvolvimento e no progresso do vosso planeta e da humanidade terrena. Assim, aquelas palavras, no seu verdadeiro sentido e no meio em que foram ditas, se referem ao poder que Deus outorgou a Jesus relativamente ao planeta Terra, cujo fundador, protetor e governador ele é, e relativamente à humanidade terrena, da qual é ele o Senhor, o único Senhor. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Programa Madrugada com Deus, todos os dias trazendo para você aquilo que você precisa para ter um dia melhor. Todos os dias estamos aqui trazendo o que você precisa. Olha só, gente, eu acredito que nós estamos onde temos que estar, nós ouvimos o que temos que ouvir, nós passamos por situações que devemos passar, porque nada é por um acaso. Deus é tão perfeito que Ele coloca os seus filhos nas situações melhores para a sua evolução. Ah, mas eu não gosto de fazer isso e eu estou fazendo isso. Eu não gosto de viver isso, mas eu estou vivendo isso. Mas não é o nosso gostar. Por isso que Jesus nos ensinou a pedir que seja feita a vontade de Deus. Não é o gostar do meu filho que vai fazer com que eu o direcione ao caminho do bem. Porque se eu deixar, ele vai preferir ficar o dia inteiro brincando, jogando e não estudando, não fazendo aquilo que ele diz que é chato. Assim também Deus age conosco. Existem situações que nós nos deparamos que não gostamos, mas elas são as melhores para a nossa evolução. Por isso eu te peço, não reclame, tá bom? Não reclame, porque Deus está à frente. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Se Ele permitiu essa situação, ela é melhor para você. Deus te permitiu estar aqui no programa Madrugada com Deus, não por um acaso.
para que você receba o que você precisa, tá bom, gente? Ó, amanhã estaremos de volta. Forte abraço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.